Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo vai atrás de um atacante misterioso, ninguém sabe ao certo quem, na janela de meio de ano. Surgiu o nome nesta segunda-feira, inclusive, de Santiago Castro, jogador que teria sido observado ainda nos tempos de Filipe Luís, só que o então técnico do Flamengo não quis levar adiante essa história, e está com todo o direito dele, né? O Filipe Luís, quando renovou o contrato, ele, entre as exigências dele, era que ele participasse mais ativamente, inclusive no departamento de futebol e algumas decisões do departamento de futebol. Então ele tinha a prerrogativa, sim, de falar sobre jogadores, contratações, vem, não vem. Ele queria um centroavante com um tipo muito específico. O Santiago Castro se encaixa um pouco naquela função que o Filipe Luís imaginava de um centroavante no Flamengo, né? O Santiago Castro é um argentino jovem de 21 anos de idade, revelado pelo Vélez. São vários os jogadores ultimamente revelados pelo Vélez Sarsfield. É um jogador que tem 7 gols em 25 jogos, com 18 como titular na Série A italiana nesta temporada. E o Bolonha é um time muito bem treinado pelo Vincenzo italiano, inclusive ocupa a 5ª colocação na Série A, né? Mais um grande trabalho desse treinador, que foi do Spezia, foi da Fiorentina e agora milita na equipe da Emília-Romanha. Então é um jogador que lembra um pouco o Lautaro Martinez, inclusive, revelado pelo Racing, hoje destaque e capitão da Inter de Milão. Seria, na minha opinião, uma grande contratação para o Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, então você não sabe o que está perdendo, hein? Eu vou ensinar a você o caminho das pedras. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Está assistindo ao vídeo pelo celular? Não tem problema nenhum. Você pode acessar o site da BandBet agora, digitando no seu browser o endereço bandbet.bet.br, bandbet.bet.br. E na capa do site você vai encontrar super odds para o jogo entre Flamengo e Cruzeiro nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Partida esta que marca o reencontro de Leonardo Jardim com a ex-equipe dele. E olha só, tem super odds sobre o Pedro. E não diz respeito a gols. Você acredita no Pedro? Se o Pedro chutar 2 ou mais vezes contra a meta guarnecida pelo Cássio, você ganha nessa super odd da BandBet. BandBet, um lance e infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o tema principal deste vídeo, o Flamengo claramente vai tomar outro direcionamento no que diz respeito ao mercado na próxima janela de transferências. Porque não necessariamente os jogadores que faziam a cabeça do Filipe Luís são aqueles que satisfazem o Leonardo Jardim. Então faz sentido que o Flamengo agora tem até uma gama mais ampla de opções, principalmente para o ataque. O Flamengo precisa urgentemente de um atacante, porque o Filipe Luís queria um tipo de jogador muito específico, que fizesse a marcação muito forte na saída de bola do adversário, que fosse um jogador de profundidade. É o caso do Santiago Castro. Não entendi por que essa negociação não foi à frente, embora seja um jogador muito valioso. É claro que o Bolonha vai pedir muita grana caso o Flamengo, de fato, faça uma investida no atacante argentino. Eu acho até que o Filipe Luís foi um pouco longe demais nessa ideia dele, né, de centroavante. Centroavante tem que fazer gol. Eu acho que essa é a condição primordial. É óbvio que todos os jogadores têm de fazer o trabalho de marcação na saída de bola do adversário. Não serei negacionista aqui, mas também é óbvio que o Filipe Luís exigia muito, né, desse jogador. Até por isso o Flamengo não conseguiu fazer essa contratação nessa janela que se encerrou no último dia 3 de março. Ou seja, a gente vê o Flamengo ainda com esse problema.
não tem um substituto para o Pedro, ainda mais que o Bruno Henrique, que não está jogando absolutamente nada, é um jogador que, além da idade avançada, enfrenta agora problemas físicos, ele tem uma pubalgia, problema no pubis, e pubis é muito complicado, é o eixo do cara e dói muito, cara, dói muito, então fica difícil imaginar o Bruno Henrique tendo performances no mais alto nível com esse problema, tá? E um alento, eu adorei essa declaração do Leonardo Jardim após a vitória dos pênaltis sobre o Fluminense no domingo passado pelo Campeonato Carioca, foi o fato dele ter dito que o Plata não é centroavante na cabeça dele, é um jogador de ponta, ou seja, muito boa essa observação. Gostei muito do que ele falou. O Felipe Luiz tinha essa idiosincrasia, essa mania. Todo técnico as tem. Mas ele enxergar o Plata como centroavante, né, pessoal? Convenhamos, né? É um pouco demais. O Plata, concordo com o Leonardo Jardim, é um jogador de lado. E do lado ele pode render muito mais do que centralizado, né? E as pessoas falam assim, pô, não vi grande diferença em relação ao Flamengo do Felipe Luiz no último jogo. Houve algumas diferenças, sim. Um Flamengo, por exemplo, que não teve problema em determinada parte do jogo, em dar a bola ao Fluminense e se fechar num bloco mais baixo de marcação, num 4-4-2 no momento defensivo. Então, existe uma mudança. Existe também um time que tentou finalizar mais vezes, não ficar rodando a bola em U, né? Era até uma questão que a gente revelou aqui nos bastidores da queda do Felipe Luiz, que o técnico fazia aquele treino com o Cone, né? E julgava que os treinos eram muito bons e era questionado sobre isso. Então, assim, havia uma questão ali com o Felipe Luiz de uma posse de bola alta, mas estéril, né? Até pela qualidade dos jogadores do Flamengo, acredito que a posse de bola vai continuar sendo maior do que o do adversário, mas o Flamengo claramente vai se adaptar àquilo que o jogo pede quando for necessário. Tá ganhando o jogo, dá a bola ao adversário para especular mais em contra-ataques, isso pode acontecer. Outra coisa que o Leonardo Jardim deixou implícita na entrevista coletiva foi o fato de eventualmente usar ou Paquetá ou Arrascaeta. Fato é que ele vai usar 11 jogadores que ele chama de frescos nessa partida contra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira às 9h30, e vai ter live aqui no canal após a partida. Então, assim, a gente pode ver um Flamengo já bem diferente em relação àquele que enfrentou o time do Fluminense no último domingo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.